Quando a gente fala de carros, geralmente o senso comum diz que vale muito mais a pena comprar um carro seminovo do que um carro zero. E essa é uma das coisas que são meias verdades que podem fazer com que a gente tome decisões erradas. Nesse vídeo eu queria falar sobre as vantagens e desvantagens de comprar um carro seminovo quando comparado com um novo, ou até com um carro usado, um carro mais velho. O primeiro argumento a favor do carro seminovo sempre é: o carro zero no Brasil custa muito caro. O carro zero no Brasil custa caro, isso é uma verdade, isso não dá para negar. Mas a gente só pode dizer que o carro zero no Brasil custa caro porque a gente pode comparar o preço do carro zero no Brasil com o preço do carro zero em outros países. E quando a gente vai comparar o preço do carro usado, o carro seminovo em outros países, comparado com o Brasil, a gente percebe que o carro seminovo no Brasil é mais caro do que o carro seminovo no exterior. A desvalorização média de um carro no Brasil tende a ser menor do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Enquanto, sei lá, se você for pegar, por exemplo, um carro que é vendido aqui lá, um Corolla, no Brasil ele tem uma desvalorização de por volta de 10%. Nos Estados Unidos chega a 20% no primeiro ano. E esse gap, ele tendência é só aumentar. A tendência é sempre com que o carro usado lá fora vai ficando ainda cada vez mais barato e aqui se mantenha. Então, o que isso significa? Significa que na prática a gente já está pagando mais caro do que deveria num carro seminovo por causa desse costume que a gente tem de achar que o carro seminovo é melhor do que o carro zero. Ah, isso é argumento para todo mundo comprar carro zero? Longe disso. Mas mostra um dos exemplos, um dos fatores pelos quais a gente pode estar muitas vezes analisando de um jeito ruim. Então, o argumento de que carro zero no Brasil é caro, por isso o seminovo vale a pena, ele é um argumento furado. Esse argumento não pode ser usado para defender a compra do carro seminovo. Existem outros argumentos que são a favor do carro seminovo, a gente vai falar nesse vídeo, mas o fato de ser caro comparado não necessariamente ele é verdadeiro. Quando a gente vai comparar a compra de um carro zero com um carro seminovo, o que a gente precisa entender é o seguinte: o que eu estou pagando a mais e o que eu, quando vou comprar um seminovo, o que eu estou abrindo mão para pagar mais barato. Num carro zero, espera-se que nos primeiros 2 ou 3 anos dele, você faça no máximo as manutenções programadas pelo fabricante. São troca de óleo, filtro, não tem muita manutenção para fazer até 2, 3 anos, até que o carro chegue nos seus 60 mil quilômetros. Então, quando a gente vai pegar um carro seminovo, tendência a gente pegar um carro por volta de 2, 3 anos e um carro que chegou mais ou menos nessa faixa de 50, 60, 70 mil quilômetros rodados. Você comprando um carro seminovo, você está pagando mais barato por ele porque você está assumindo a responsabilidade de fazer algumas manutenções que já não são mais tão programadas. A partir de 2, 3 anos é quando o carro, que já não é mais novo, começa a poder apresentar algumas falhas de componentes, que não são somente as trocas naturais que existem, seja de pastilha de freio, óleo, filtro. Entende? Você começa a ter, já chega próximo da época de trocar uma bateria, já chega próximo de você trocar outros itens do carro, dependendo do carro, até uma embreagem, às vezes nesse tempo, dependendo de se você usar o carro muito em cidade. E algumas dessas trocas, algumas dessas falhas, elas são falhas que te deixam a pé no meio da rua. E nem todo mundo quer isso. Na verdade, quando você compra um carro seminovo, mais que você mantém, você pode minimizar isso fazendo uma boa manutenção preventiva, como você aumenta esse risco. Então, muitas vezes as pessoas compram um carro zero pura e simplesmente porque elas querem minimizar esse risco de ter que ficar parado na rua e pagam mais caro para minimizar isso. Mesmo que tenha seguro, que tenha reboque, é um estresse quando um carro quebra. Agora vamos falar um pouquinho sobre o motivo pelo qual os carros desvalorizam mais ou menos. Existem dois componentes que fazem com que o carro desvalorize mais, porque a desvalorização é consequência disso. O primeiro é o preço das peças que você precisa repor, o segundo é a frequência na qual você precisa repor essas peças. Então, quanto mais frequente o carro dá problema e quanto mais caro é a peça que você precisa comprar quando o carro dá problema, mais cara é a manutenção desse carro, o mercado como um todo entende isso e faz com que esse carro seja um carro que desvaloriza mais. Hoje em dia talvez já não seja tanto, mas no começo dos anos 2000, esse era o grande problema dos carros franceses no Brasil, principalmente Peugeot e Citroën. A Peugeot sofreu muito com isso, por exemplo, com o 206. Era um carro que muitas vezes dava problema
não era tão bem adaptado para o nosso combustível, para as nossas ruas, a suspensão tinha alguns problemas específicos, e as peças elas eram mais caras do que as peças dos carros no qual ela concorria, Gol, Palio, Corsa. Então os donos de Peugeot tinham que estar muito tempo na oficina, porque o carro quebrava, e quando tinha que pegar a peça era mais cara. Isso fez com que o preço dos Peugeots fosse lá embaixo. Até hoje, apesar de ser um carro que em alguns aspectos é um carro muito bom, tem essas questões, essas delicadezas para se lidar. Então, é um grande exemplo do porquê alguns carros valorizam mais do que o outro. Esse é o motivo pelo qual, por exemplo, o Corolla tende a desvalorizar bem menos do que a média dos outros carros. Por que ele desvaloriza menos? Porque é um carro que não costuma quebrar e, comparado à categoria dele, é um carro que costuma ter manutenção bem barata. Então, se você tem um carro que é confiável, que a manutenção é relativamente barata, a tendência é os próprios proprietários daquele carro gostarem mais daquele e na hora de vender ser mais fácil de vender, se vender por um preço mais caro. Por isso que o Corolla desvaloriza menos do que, por exemplo, um C4. Ao invés de escolher se você vai querer comprar um carro novo, seminovo ou usado, o ideal é você analisar o motivo pelo qual você precisa do carro, quais são as características que são importantes para você no carro, e aí sim você fazer uma escolha do modelo, um modelo que você gosta, que vai te atender, e depois disso, ou uma lista de modelos, seria até melhor, e depois aí escolher se a sua realidade financeira se permite um carro zero, seminovo, usado, como é que você vai escolher fazer isso. Primeira coisa que você fala que tem que pensar é o seguinte: por que eu preciso do carro? Se você precisa do carro para trabalhar, você precisa de um carro confiável. Mas se na ausência do carro você pode pegar um trem, pegar um metrô, pegar um Uber, isso faz com que você seja mais tranquilo para você ter um carro que não seja talvez tão confiável assim. Se você precisa trabalhar com carro direto e você vai perder dinheiro se não tiver o carro para trabalhar, então você tende a ter necessidade de pegar um carro mais confiável. Se você precisa de um carro para viajar, você precisa de um carro espaçoso, não tem jeito, você precisa de um carro com porta-malas grande, se você costuma fazer muitas viagens. Se você tem família grande, você precisa de um carro mais espaçoso. Dependendo do tamanho da família, não adianta nem um carro de 5 lugares normal, você tem que comprar uns 7 lugares. E a sua lista de carros possíveis, ela diminui bastante. Fazendo essa lista de quais são as características que você precisa em um carro, você está capaz de escolher alguns modelos que vão te atender. Escolhendo esse modelo, pegando esse modelo, verifica quanto você tem disponível de dinheiro para poder comprar o carro, verifica o preço desse carro novo. Se for um valor que entra tranquilo no seu orçamento, que não vai te fazer falta, compra o carro zero, porque ele tende a ser a melhor opção. Só você entrou naquele carro para dirigir, você conhece toda a quilometragem que foi colocada naquele carro, é muito menos preocupação, muito menos dor de cabeça você comprar um carro diretamente zero. Se porventura você vai falar para mim, eu não tenho dinheiro para comprar carro zero, não precisa se meter no financiamento. Você pode procurar um bom carro usado, um bom carro seminovo. Existem algumas dicas das quais a gente pode passar no outro vídeo para ajudar na compra de um carro usado, um carro seminovo. E também não faz diferença nenhuma, não quer dizer que é pior ou melhor. Se você tem a opção, eu posso comprar um ou outro, é contigo. É questão de você fazer as contas e verificar o quanto que de fato você está disposto a colocar num carro. E levar em consideração que, mesmo que você compre comprando um carro seminovo, que você está pagando menos, você tem que prever um gasto de manutenção maior ao longo do tempo. E agora eu queria dar para vocês a última dica relacionada a carros, para esse nosso primeiro vídeo. E essa dica é: quando for você comprar um carro para você, compre um carro que te agrade e fique com ele bastante tempo. Por que ficar com ele bastante tempo, Thiago? Por um motivo muito simples. Quanto mais tempo você está com o carro, mais você tem certeza de que aquele carro está confiável ou não. Quando você acaba de comprar um carro, você não sabe exatamente o que aquele carro passou. Você pode ter comprado o carro zero e espera que o carro saia da fábrica tudo direitinho. Mas às vezes tem até alguns carros que saem da fábrica que não estão tão bons assim. Algumas pessoas relatam problemas de falha de montagem, ou que seja, de alguns carros zero que dão problema. Pouco tempo atrás tinha Onix pegando fogo. Então, quando você compra o carro, você vai fazer aquela revisão básica que todo mundo faz, vai trocar óleo, vai trocar filtro, vai levar no mecânico, vai levar no auto center e tudo. Então você já fez esse trâmite, você já gastou esse dinheiro. Se você fica com ele, você já sabe o que esse carro tem, você já consegue prever o que você precisa fazer. E mais do que isso,
Quando você troca de carro, quando você vai girando, você faz o mercado movimentar, todo mundo que está envolvido nesse mercado precisa ganhar um pouquinho de dinheiro. Quando você vende seu carro e compra um outro, geralmente tem um vendedor ou uma loja, uma agência no meio, que vai levar parte do valor que você está pagando no carro. E eu não estou falando que essas pessoas estão erradas, isso é o trabalho delas, mas acaba sendo uma decisão financeiramente, acaba sendo muitas vezes pior do que o simples fato de comprar um carro zero ou seminovo. Você troca de carro todo ano, a menos que você compre diretamente de pessoa física, você está acostumado a comprar carro todo ano, mesmo que seja seminovo e ir na loja comprar, você está perdendo dinheiro. Porque a loja não coloca menos de 5 mil reais, por exemplo, na venda de qualquer carro. Dificilmente o cara vai trabalhar, vai montar uma loja, manter funcionário para ganhar menos de 5 mil reais em cada carro. 4 mil reais se o carro for daqueles mais baratos. Então, é um ponto para se considerar. Fique com o carro bastante tempo, compre um carro que você gosta, que você sente prazer em ter, sente prazer em dirigir, e fique com ele em 5 anos no mínimo. Ficando com o carro no mínimo 5 anos, você conhece a maior parte da manutenção daquele carro, você sabe o que já foi feito, ele se torna até parte da família quase. E são essas as dicas que eu tenho para trazer para vocês nesse vídeo de hoje. O canal está começando agora, mas a gente já tem planejando muita informação legal para trazer nesse canal. Então, por favor, dá aquele joinha, se inscreve no canal